Graça e paz, IBG. Saudade de vocês. A casa está linda. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Graças a Deus, porque o frio não te segurou, né? Graças a Deus pela sua fome, pela sua sede do Pai. Amém? Esse mês nós estamos sendo ministradas por essa palavra. Falar sobre paternidade. Gente, tem certos temas que eu não sei se é muito difícil. Ou se, às vezes parece ser tão fácil e aí se torna difícil. Já viu isso? Tem certos temas que eu falo, Jesus, a tua graça, né? Eu falo, Jesus, vem em mim. Mas o Senhor, Ele sempre traz algo novo, Ele nos capacita. E esse temor, eu sempre falo isso, é porque a igreja é especial. E você precisa receber, sim, de um alimento fresco. E por isso esse temor no coração daqueles que sobem aqui nesse altar. Abra a palavra do Senhor numa palavra muito conhecida. Livro de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler apenas o versículo 26. Mateus, capítulo 6. Versículo 26. Enquanto você procura, você vai dando glória aí. Enquanto você dá glória para cima, vem vitória. Amém? Mateus 6, apenas o versículo 26. O Senhor Jesus, Ele discorrendo sobre algumas coisas. Ele começa a falar e a dar alguns conselhos. Era como se realmente fosse um pai conversando. E eu imagino talvez Jesus falando, olha, eu vou dizer algumas coisas para vocês, algumas coisas, para que vocês prestem bastante atenção. Sabe, era como se Jesus estivesse dizendo, eu sei que talvez vá passar situações, vocês vão passar por estações. E nessas estações pode ser que vocês vão se sentir, muitas das vezes, inseguros. Pode ser que algumas estações vão provocar em vocês preocupação, talvez ansiedade. Vão acontecer ciclos que talvez vão tentar desestabilizar vocês. E aí era como se Jesus começasse a nos explicar sobre situações que possivelmente passaríamos. E ele começa a dizer, quando esses dias chegarem, ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis, eu sei que vocês vão passar por esses ciclos. Mas quando chegar esses ciclos, se lembrem, não andeis ansiosos por coisa alguma. Nem pelo que vocês vão comer, nem pelo que vocês vão beber, nem pelo que vocês irão vestir. E é como se ele dissesse assim, lembra que no passado, lá no dilúvio, eu fiz uma promessa dizendo que eu colocaria o meu arco celeste, quando vocês olhassem, vocês se lembrariam da minha aliança, que eu não destruiria mais a terra com água. Então, agora eu vou dizer algo para vocês. Quando chegarem essas estações difíceis, ele vai dizer aqui no versículo 26, olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Jesus estava dizendo, olha, quando vocês passarem por situações que se sentirem encurralados, se sentirem inseguros, se sentirem com medo, se sentirem preocupados, eu vou dizer algo para vocês, olha, eu vou deixar um sinal. Sabe o passarinho que canta todas as manhãs na sua janela, está dizendo, olha para eles. Eles são como um sinal, olhai para as aves do céu, porque elas não ajuntam comida, elas não semeiam, mas o Pai cuida delas. E se elas são tão pequenas, e aos seus olhos como homens é uma ave, é um pardalzinho,
parece ser tão sem valor. Se o pai tem o cuidado de não deixar faltar para elas incansavelmente nem um dia, não valeis vós muito mais do que elas. Sabe, ser filho, queridos, é um título. Aliás, não é um título que você carrega por convencimento. Não dá para alguém ficar tentando te convencer o tempo todo que você é filho, não. Ser filho é um lugar que você acessa por convicção, porque você sabe a identidade que você carrega, porque você sabe que na identidade de você ser filho, você é empoderado. João 12 vem dizendo: a todos quanto o receberam. Receberam quem? Receberam a Cristo, receberam o Pai. Deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Jesus está dizendo: vocês são filhos. Jesus está dizendo: vocês têm um Pai. E o Pai, assim como Ele tem prazer de alimentar as andorinhas, os pássaros, quanto mais a vocês. Ele ama cuidar de vocês. Assim como Jesus, lá em Lucas 3, Ele entrou na água para ser batizado. E os céus se abriram. E Deus Pai disse: Bená, Ruiós e Fizibá, este é o meu filho, o filho que eu tenho prazer. É dessa forma que Jesus está dizendo quando o Pai olha para você. Ele diz: Bená, Ruiós e Fizibá, você é o filho que eu tenho prazer. Você é o filho que eu amo. Você é o filho que eu valorizo. Eu amo você. E você não precisa fazer nada. Você é filho, e por ser filho não te preocupa. Você tem valor, muito mais valor do que você imagina. E por isso, nada vai te faltar. Nada vai ficar quebrado. Nada vai ficar fora do lugar. Eu te sustento, eu vou te capacitar, eu vou te ajudar. Eu serei seu Deus em todas as estações. Isso é ser filho. Ser filho é uma mentalidade. É um acesso. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que nós somos empoderados. Mas o fato de ser filhos vai custar também a nossa entrega e a nossa fé. Por quê? Porque Satanás sabe que aquilo que nós olhamos, muitas das vezes vai nos governar. Então, Satanás, ele sabe que se você tirar os olhos de uma verdade estabelecida, de um sinal que Deus Pai estabeleceu, e se ele fizer você focar naquilo que você está vivendo, se ele focar e fizer os seus olhos focarem na fatalidade, na perda, no lucro, naquilo apenas que falta, você não vai viver as promessas. Só que filho, ele não caminha por aquilo que ele enxerga, ele caminha por aquilo que ele crê. Eu não me abalo pela minha realidade, mas nós permanecemos por uma verdade. E a verdade é, Jesus estava dizendo aqui: você tem um Pai. E Ele cuida de você. Você tem um Pai. E Ele não perdeu o controle. Você tem um Pai. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, o cajado dele vai te amparar, vai te consolar. Então, primeiro princípio de uma paternidade: eu sou cuidada, o Pai não perdeu o controle. Então eu nunca estou sozinho. E eu sempre estou protegido. Olhai para as aves do céu. Olha para elas. E uma paternidade, querido, é exatamente como uma cobertura, como o pastor Marco ministrou aqui um tempo atrás. É uma proteção que traz descanso. Saber que o Pai está perto e nada sai do controle é uma verdade, mas como eu falei, essa verdade vai contrariar a mensagem que as minhas emoções muitas vezes irão reportar para a minha mente. Com o movimento das estações, como nós falamos, o nosso coração vai tender a se sentir desprotegido muitas vezes.
E Satanás vai trazer a sensação do abandono para agitar o nosso espírito. Para dizer, cadê o seu Deus? Você está orando tanto, Ele não te responde. Cadê o seu Deus? Por que tudo acontece com os outros, não acontece com você? E aquilo que muitas das vezes a gente enxerga, denuncia uma desordem, denuncia medo. E como eu falei, aquilo que eu enxergo determina o que me move. Mas eu quero dizer, o que eu vejo pode me governar, mas o que eu creio vem para me libertar. E ser filho é nunca duvidar da provisão, é nunca duvidar da bondade, é nunca duvidar do cuidado do Pai, é nunca duvidar que Ele está conosco, Ele é Emanuel. A forma como eu me movo vai definir quem me fundamenta. Sabe, querido, um filho vai ter sim que lutar com os gigantes. Pode até passar por fornalhas. Pode até ser levado sim para um processo de crucificação. Mas ele continua confiando na fidelidade do Pai. Ele sabe que o processo define o propósito. E o propósito faz tocar a promessa. E ainda que eu não entenda o processo, o Pai vai estabelecer o que prometeu ao meu respeito. O Pai escreveu sobre você antes mesmo de você existir. E nada que os nossos olhos falem vão alterar os planos de paz que Ele já determinou para mim e para você. Deixa eu dizer algo para você. Processos não definem quem Ele é. Processos definem quem eu sou. Não definem quem Ele é. Porque Ele já é maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade. Processos definem quem eu sou. Se eu sou filho ou se eu serei bastardo, desprezando a paternidade, o poder e a bondade dEle. Então hoje o Senhor está dizendo, seja filho, olhai para as aves do céu, assim diz o Senhor. Olhai para as aves do céu. É por isso que ser filho é uma decisão. E a paternidade tem muito mais a ver com um filho do que um pai. E decidir ser filho vai custar o que? Os meus desejos. Vai custar muito mais que os meus desejos. Vai custar tudo aquilo que me governa. Porque o que te faz conquistar, o que te permite acessar o reino, não é o que a gente faz, não é o que eu faço, não é o que você faz. É o que você entrega. Não é o que você produz, é o que você renuncia. Então, o que eu estou querendo dizer? Que você pode decidir sobre o seu destino. Você pode escolher o caminho do teu barco. Mas ser filho vai custar a renúncia do seu autopertencimento. Porque uma vez que você sabe que Ele está no controle, então você abre mão do seu autopertencimento para viver aquilo que Ele está determinando para você. Você quer para a direita, está dizendo, não filho, vai para a esquerda. Então você abre mão do seu autopertencimento, você renuncia o seu desejo para dizer, Ele sabe o que é melhor, eu vou pela esquerda. Por isso que tem muito mais a ver com o filho do que com o pai. Sabe? A gente precisa entender que no processo de ser filho, as nossas escolhas vão determinar e vão definir o nosso destino. E aí vai o segundo princípio da paternidade. Quem é filho, obedece. E quem é filho, vive a vontade do Pai. Em Mateus 26, 39, está escrito assim. Não precisa abrir. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e disse, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Depois voltou aos discípulos e encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora, disse ele a Pedro. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca.
Então os deixou pela segunda vez e orou: meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E foi orar pela terceira vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Aqui é Jesus no Getsemane. Ele era filho. E ser filho vai te levar a reviver muitas vezes a essência da crucificação. Você vai ter que crucificar muitas das vezes a sua vontade. Você vai ter que muitas das vezes abrir mão até daquilo que é permitido, porque Ele está dizendo, e porque você uma vez que entendeu que a prioridade é agradar o coração dEle, então nada mais importa. Nada mais importa. Então viver a paternidade não tem a ver com resultados, com desejos satisfeitos, com coleção de promessas, não é nada disso. Tem a ver com renúncia, com a entrega do livre-arbítrio, dos meus livre-arbítrios. Tem a ver com os perfumes que eu vou quebrar por amor a Ele. Tem a ver com os perfumes que eu vou quebrar aos pés dEle por um propósito. E paternidade tem a ver com alguém que você decidiu amar a qualquer preço e a todo preço. E ainda que te custe tudo, como eu disse, nada mais importa, até que o coração dele seja satisfeito. Até que o coração dele, sabe, libere um sorriso para você e diga: esse é meu filho. Até que os anjos falem a teu respeito. Paternidade é honra. Paternidade é uma obediência extrema. É um zelo. E ao mesmo tempo é uma dor e é um temor, por saber que apesar de mim, por saber que apesar de nós, ainda assim como o Pai, Ele nos escolhe todos os dias. Ainda assim como o Pai, Ele nos habilita todos os dias. Ainda assim como o Pai, Ele nos coloca de pé e nos usa todos os dias. Apesar de nós, Ele nos capacita, Ele nos levanta. E como um pai, mesmo nós como filhos sendo falhos, apesar de nós, Ele fala: não te preocupa. Eu sei que você é falho. Às vezes tem pessoas que falam: pastor, eu não estou pronta. Pastor, eu não estou capacitada. Não, eu não consigo. Não, eu ainda preciso mudar em muita coisa. O Senhor sabe. Ele te conhece. Mas do jeito que você é, Ele disse: eu te escolhi assim. Eu sei que você é limitado, mas eu te escolhi assim. Eu sei que você é pequeno, mas eu te escolhi assim. E se você ainda achar que é tão pequeno, olha para as aves do céu, porque mesmo pequeno eu alimento elas, eu cuido delas e elas são importantes para mim. Ainda que você se sinta pequeno, continua olhando para as aves do céu. Apesar de nós, o Pai tem prazer em nos usar e nos fazer muitas vezes como o som que faz cair muralhas. Nos faz, sabe, como cântaros de água, mesmo sendo pequenos, não por merecimento, mas porque Ele decidiu nos amar primeiro. Ele nos fez filho, nos resgatou das trevas para o reino do seu amor. E como eu falei, todas as manhãs Ele afirma a sua paternidade, a sua paixão, o seu amor. Todas as manhãs Ele fala: não se esqueçam, povo meu. Não se esqueça, IBG, do meu amor. Não se esqueça, IBG, do meu cuidado. Não se esqueça, IBG, que eu sou teu Pai. Você vai ouvir o som dos pássaros. E no som dos pássaros você vai saber que eu cuido delas. Olhai para as aves do céu. Olha para elas. Olha para a canção que elas cantam sem medo. Os passarinhos cantam sem medo. Não estão preocupados.
cansados se terão alimento amanhã. Ele diz: canta para mim também. Abre sua boca para cantar para mim também. Libera uma canção nova para mim também, filho. Assim como os passarinhos, olha para eles. Meu Deus, eles não semeiam, não colhem. Eu cuido deles. E o Jesus, eu acredito que ele sabia, porque Jesus veio para revelar o Pai. Ele disse, eu e o Pai somos um. E eu creio que ele sabia que nós duvidaríamos dessa palavra. Eu creio que ele sabia que nós duvidaríamos, que os nossos olhos iriam fazer com que esquecêssemos dessa verdade. Por isso que ele diz: eu vou deixar um pardalzinho todo dia na sua janela para você não se esquecer que você vale mais do que ele. Por isso que todos os dias você vai ouvir um pardalzinho, uma canção de um passarinho, aquelas andorinhas, sabe? Todos os dias você vai ouvir, para você entender que vocês têm muito mais valor do que eles. Ainda que, sabe, a nossa visão de paternidade, sabe, a gente tem um problema, a nossa visão, muitas das vezes, de paternidade, ela é muito limitada. E ela é comparativa. Porque, geralmente, quando a gente vai falar em pai, na nossa memória, vai apontar, muitas das vezes, para o nosso gerador biológico, para o pai que nós tivemos. E nós carregamos, então, um protótipo. Uma figura de pai, uma figura paternal, muitas das vezes baseada no nosso histórico de afetividade e de emoções. Então, se as nossas necessidades básicas, biológicas, emocionais, como filhos, foram bem supridas, então a imagem paternal que carregamos é positiva. Mas, se as nossas necessidades biológicas, físicas, emocionais não foram supridas, a imagem que a gente carrega do pai, ela é negativa. E do contrário, como eu falei, a imagem do pai fica afetada. E quando eu não tenho, muitas das vezes, um pai que eu admiro, então o nome de paternidade de pai eu começo a desprezar. E eu não confio na representação de Deus como um pai. Porque o pai que eu tive, ao invés de proteger, abusou. Porque um pai que eu tive, ao invés de acolher, abandonou. Porque um pai que eu tive, ao invés, sabe, de trazer provisão, ele virou as costas e foi embora. Então, quando um filho, por exemplo, ele sofre uma rejeição na sua família desde a sua infância, ele vai desenvolver uma imagem de ser, sabe, inferior, uma autoimagem de ser inferior, porque se ele foi embora, o que eu fiz? Por que ele me deixou? Ou ele vai ter dentro dele um senso como se fosse uma obrigação de fazer algo para merecer que aquele pai fique. E muitas das vezes nós aplicamos isso com Deus e achamos que a gente precisa fazer algo para ser amado. E essas áreas vulneráveis da nossa vida vão nos levar a uma defesa em relação a Deus. E Deus não consegue, então, ocupar um lugar de pai em nossa vida. Mas deixa eu dizer algo, não existe nenhuma relação entre o pai biológico que nós tivemos e o Abba. São essências completamente diferentes. O Abba nunca foi contaminado pelo pecado. Nem teve sombra de variação, já o nosso pai biológico foi. O pecado deformou, transtornou e transformou todas as virtudes perfeitas que vieram de Deus. Em essências caídas estavam no nosso pai e na nossa mãe. Então toda a paternidade física precisa ser reconstruída em Deus. Eu imaginava assim ter um pai perfeito, mas isso nunca foi possível. Por causa da limitação do pecado. Mas o Abba é a figura de uma paternidade perfeita. Ele é um pai que surpreende todos os dias. Ele te surpreende todos os dias.
Eu estava estudando com a professora de hebraico, ela falava assim para mim: pastora, nós temos um costume judaico, na cultura judaica, nós oramos para dormir e quando nós oramos, depois nós não falamos mais. Então, a nossa última oração nós fazemos, a gente despede, dá boa noite para o marido, para os filhos e deita. E quando nós oramos ali, não se fala mais. Porque nós entendemos que no momento que nós dormimos, a nossa alma vai a Deus. É como se nós estivéssemos mortos. Então, antes de dormir, nós fazemos a oração, que é a oração, o chamar, que é chamar Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, que é o Senhor, saiba Israel que o Senhor é um, Ele é único. Então, ela diz, nós confessamos que o nosso Deus, Ele é um e que Ele é o meu Deus, então eu durmo. E quando eu acordo, a primeira oração que eu faço é a oração de gratidão. E eu falo, obrigada porque devolveste a minha alma. Porque na cultura judaica eles entendem que quando nós dormimos, a alma vai ao Pai. E quando você acorda, o Pai acabou de te devolver ela. Então eles dizem, nós somos gratos porque todas as vezes que eu acordo, o Pai me surpreendeu. Ele me devolveu a vida de novo hoje. Ele devolveu para mim mais uma oportunidade de estar novamente me alegrando e cumprindo o propósito dele. A minha alma foi, ele devolveu. Lembra da filha de Jairo? Jesus disse, essa menina, ela não morreu, ela está dormindo. Você se lembra de alguma coisa quando você está dormindo? Não. Gente, a gente morre literalmente, né? Então, nós servimos um Deus que nos surpreende todos os dias. Primeiro princípio, eu nunca estou sozinha, eu sempre estou protegida. Segundo princípio, quem é filho obedece, quem é filho conhece o Pai. Terceiro princípio, quem é filho tem um nome. E nome fala de destino, fala de dependência, fala de herança. Em 2 Reis, capítulo 8, versículo 11... eu vou ler uma passagem para vocês, vocês não precisam abrir, são alguns versículos que falam assim. Eliseu ficou olhando fixamente para Azael até deixá-lo constrangido, então o homem de Deus começou a chorar. E perguntou a Azael, por que meu senhor está chorando? E ele respondeu, porque eu sei das coisas terríveis que você fará aos israelitas. Você incendiará suas fortalezas, matará seus jovens à espada, esmagará as crianças e rasgará o ventre de suas mulheres grávidas. E Azael disse, como poderia teu servo, que não passa de um cão, realizar algo assim? E respondeu Eliseu, o Senhor me mostrou que você se tornará rei da Síria. Então Azael saiu dali e voltou para seu senhor. E quando o rei Ben-Hadad perguntou o que Eliseu lhe disse, Azael respondeu, ele me falou que certamente te recuperarás. Mas no dia seguinte ele apanhou um cobertor, encharcou e com ele sufocou o rei até matá-lo. E assim Azael foi o seu sucessor. Sabe o que significa Azael? Filho de ninguém. E é importante lembrar que filhos de ninguém não têm herança. Azael, filho de ninguém. E agora, nessa passagem, Eliseu ele chora, porque ele via as maldades profeticamente que Azael faria ao seu rei. E Azael diz, como? Um cão morto como eu vai fazer algo assim de forma alguma? Mas ele sai dali. E ao invés de ele levar a mensagem de Eliseu, ele aproveita, ele mata o seu rei e toma o trono. E se torna rei no lugar de Ben-Hadad. Filhos de ninguém resolvem por si mesmos, governam por si mesmos, caminham por si mesmos. Sabe, queridos, na paternidade, ou você se entrega, ou você se perde. Ou você confia, ou você afunda.
E não existe meio termo. Ou você vai desfrutar do entendimento da graça de ser filho, ou você vai ter que lidar com os tronos que vão se estabelecer na sua vida e só vão te trazer mortalidade e fatalidade. Por que isso? Porque eu entendo, nós entendemos que a paternidade, ela é como um trono, ela é uma cobertura, ela é um governo. E para nós entendermos governo, é algo dado a alguém para dirigir, administrar e tomar decisões em nome de alguém, de um povo, de uma instituição. É poder dado a alguém sobre pessoas. Então, quem tem o governo tem a capacidade, tem o controle de administrar, de fazer dar certo, mesmo quando tudo dá errado. O que eu estou querendo dizer é que alguém que tem o controle precisa dominar sobre qualquer circunstância. E aqui entra o problema, é que a gente tem tentado dominar coisas, a gente tem tentado governar situações que nós não temos nem legitimidade, nem capacidade para administrar. Só para a gente entender mais um pouco, existem 2 tipos de governo. Um governo que é definitivo e um governo interino, ou chamado de governo provisório. E o governo provisório é um sistema onde você entrega ao administrador a capacidade de decidir e administrar apenas por um período, até que o administrador definitivo ele seja implantado. Então, o governo provisório é apenas um prazo, ele é, na verdade, gerenciado apenas por um prazo determinado. E dentro dessa ótica, eu posso dizer que em muitas áreas da nossa vida nós percebemos que nós não temos capacidade para governar, mas nós queremos fazer mesmo assim. E qual é o problema? O problema é que eu quero estar no comando sem ter competência. O problema é que eu quero estar no comando sem ter sido chamado. O problema é que eu quero estar no comando sem ter sido legitimado. E quando vem o caos, eu quero fazer do governo de Deus, da paternidade de Deus, um governo provisório. Um governo, determinado na minha vida, interino. Aonde ele vem, resolve o problema, resolve as pendências e depois eu assumo o controle de novo e volto a governar a minha vida novamente. A questão é que Deus, ele não está abaixo do meu governo, ele está muito acima. E por conta disso nós deixamos de viver as promessas, deixamos de viver os destinos. Azael, ele decidiu por ele mesmo, ele tinha o governo dele. Havia um rei, havia uma autoridade sobre ele, mas ele diz: eu não me submeto, eu tenho o meu governo, não tem ninguém acima de mim, eu vou governar minha vida, eu vou decidir. Então, quando isso acontece, quando você começa a ter a sua autossuficiência de decidir, aí eu perco a minha identidade de filho, eu perco a identidade de filho de Deus para carregar a identidade de Azael e dizer: agora eu sou filho de ninguém. Eu deixo de ser filho ruiós para ser filho de Azael. Eu passo a ser um filho de ninguém. E na verdade, um filho de ninguém debaixo do governo de alguém, porque a gente sempre está debaixo de algum governo. Porque se não é filho de Deus, se não está debaixo da paternidade de Deus, está debaixo da paternidade das trevas. Então, se eu não estou debaixo da paternidade do Pai, debaixo do governo de Deus, eu estou debaixo do governo de Lúcifer. Então, eu não sei se você sabe, mas tudo que sai do governo de Deus passa a estar debaixo do governo de Satanás. Até o meu próprio governo. Até quando eu decido. E aí começam as guerras de tronos. Só que o meu trono não tem conexão alguma com o trono de Deus. O meu trono, a minha autossuficiência vai ter conexão com o trono de Lúcifer, com o trono de Satanás. Então, quando o meu autopertencimento, quando a minha autossuficiência, quando o meu autogoverno, ele é ativado, o trono de Lúcifer é liberado e o trono de Deus é afastado. E Satanás, então, ele vai começar a estabelecer sobre mim a sua paternidade luciferiana. E ele vai usar as mesmas nuances de
convencimento de nos fazer desejar também ter um trono acima da vontade do Criador, como Ele fez um dia. Ele vai também nos envolver para que tenhamos as nossas próprias decisões, as nossas próprias vontades. E que o nosso governo esteja acima do de Deus, como Ele também desejou fazer. Escute isso todas as vezes que eu questiono, todas as vezes que eu discordo, que o meu coração fica insatisfeito, que eu resisto, que eu critico. Um governo que Deus estabeleceu e aquilo que Ele delega como princípio, como lei, como limite, como instrução, como mandamento, como ensinamento, como visão, eu me excluo automaticamente da cobertura da paternidade de Deus. Então toda insatisfação, toda discordância, toda divergência de pensamentos e opiniões vão gerar autossuficiência, porque eu sei fazer melhor, Deus não sabe. Eu sei decidir melhor, Deus não sabe. E essa autossuficiência vai ser a atração, vai ser o imã que vai trocar o governo de Deus pelo de Satanás na minha vida. E se o governo é trocado, a paternidade é trocada. E se a paternidade é trocada, o nome é alterado. E se o nome é alterado, o destino é modificado. Porque paternidades alteram destinos. A paternidade te dá o nome. Se você tem um nome, você tem herança. Mas na paternidade, aonde Lúcifer é meu pai, aonde eu tenho meu governo, a minha vontade, aí eu sou Azael, eu sou filho de ninguém. Quando você aceita essa questão sobre a sua vida, eu quero dizer que Satanás vai começar a permitir que os tronos de destruição sejam implantados na sua vida. Quando você é Azael e você, por exemplo, não se sente amado, não está legal aqui, ninguém me ama, eu estou insatisfeito, eu não me sinto amado. Não se sente amado? Quando isso começa a gerar, sabe, essa autossuficiência, essa arrogância, eu não me sinto amado, também não preciso de ninguém, também eu me resolvo sozinho. Já viu, gente, que tem gente que fala assim, eu me basto sozinho. Eu já ouvi algumas pessoas, eu já me basto sozinho, então cuidado. Quando eu começo com esse sentimento, Satanás então vai começar a estabelecer alguns tronos. E o trono da rejeição, de não se sentir amado, tem um trono que governa, que é o trono de Lilith. Então, Satanás no governo vai começar a colocar sobre a minha vida, se eu não me sinto amado, o trono de Lilith. E o trono de Lilith vai fazer com que eu comece a me envolver com homens, com todos os homens, com mulheres possíveis, para que eu me sinta amado, para que eu tenha intimidade pervertida, fazendo com que eu acredite que eu tendo muitos eu sou amado, porque então eu preciso de ser amado. Eu preciso entender, então, quando eu começo a ter muitos amores, então eu sou muito amada, eu sou o cara. Mas Lilith vai sempre fazer com que você termine sozinho. É um trono. Se você se sente fraco, dizendo, eu sou fraco mesmo, Deus não me olha, Deus não me vê. O governo de Satanás vai colocar sobre sua vida o trono de Baco, para que nos vícios você seja introduzido e você possa se sentir forte, aparentemente forte com álcool, com uma cocaína, com uma droga. Só que nisso o trono de Baco vai fazer você acabar na miséria. Os tronos vão sendo estabelecidos quando nós trocamos a paternidade de Deus. Se você acha que já se doou muito, já trabalhei muito na igreja, trabalhei muito para todo mundo, não, agora é a minha vez, agora sou eu quero descansar, eu não quero mais nada, Satanás vai colocar o trono de Belfegor, vai te amarrar na preguiça, vai te amarrar no desânimo, vai te amarrar na procrastinação, até fazer nascer a apostasia do seu coração e você só desejar suicídio. Então deixa eu dizer algo, o filho é aquele que não questiona, mas é aquele que confia. Não é aquele que discorda, mas é aquele que descansa. Não é aquele que tem prazer na autossuficiência, mas ele renuncia tudo por dependência.
não sair do controle. Ainda que você tenha uma paternidade iníqua, ainda que você tenha tido uma paternidade que não foi referência. Davi foi perseguido por Saul, uma paternidade desequilibrada. E ainda assim a perseguição não foi justificativa para Davi ter um governo autossuficiente de rebelião, para insubmissão, para o autopertencimento. Davi era filho. E quem é filho não carrega lança, carrega harpa. Quem é filho não carrega a espada para matar, carrega a espada para livrar, querido. E ele compõe canções, ainda que a sua paternidade deseje a sua morte. O poder que um filho carrega, querido, está na sua identidade, não na sua realidade. Ele não depende daquilo que ele vive. Ele depende de quem ele é. Sabe, querido, o que você carrega vai te registrar. Não desdenhe da paternidade de Deus. Não duvide da paternidade de Deus. Não troque o governo dele pelo teu. Não troque o trono da submissão pelo da rebelião. Sabe por quê? Porque quem desdenha da paternidade se responsabiliza pelo seu destino. Se você desdenhar da paternidade, você vai se responsabilizar pelo seu destino. Mesmo sem entender, mesmo sem ver. Olhai para as aves do céu. Mesmo sem você achar que está acontecendo alguma coisa, mesmo sem você ver vitória, mesmo sem você ver mudança, não saia debaixo da paternidade de Deus. Olhai para as aves do céu. O Senhor está dizendo hoje: larga a espada, larga a lança, pega a harpa, comece a cantar uma canção para mim como Davi fazia, mesmo tendo uma paternidade desequilibrada. Eu sei que muitas vezes, como filhos, nós falamos assim: Senhor, eu sei que eu sou teu filho, mas tem certas coisas, Senhor, que ainda me marcam. Tem certas coisas ainda que eu preciso vencer, eu sei. E o Pai está aqui hoje para trazer cura para o seu coração e para as suas emoções. Quando Jacó estava indo com Rebeca perto de Belém Efrata, ela tem Benoni. E naquele momento que ela está sofrendo, ela tem o filho, ela dá luz a Benoni, mas Jacó imediatamente ele diz: não, não é Benoni. É filho da minha força, é Benjamim o nome dele. E Raquel, ela morreu quando seu filho nascia. E ela chamou: é filho da minha dor. Mas imediatamente o pai disse: não, não é filho da dor. Não, não é filho da rejeição, não, não, não. Não, você não é filho de um aborto que foi mal feito, não, 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 não. Você não é filho de alguém que foi embora. Não, você é Benjamim. Você é filho da minha mão direita. A força de Raquel sobre o filho morreu para que a força do pai o tomasse e desse a ele um novo nome. Vocês estão entendendo? Raquel fala de maternidade, de vínculos, de relacionamentos, de nutrição, de sentimentos, de traumas. E eu quero declarar: olhai para as aves do céu. Ele está no controle de todas as coisas, até daquilo que você sente, aquilo que você passou na sua infância, o seu histórico profissional, as vezes que não deram certo, as vezes que deu tudo errado. O Senhor está dizendo: a força de Raquel, desses sentimentos que te machucaram e disseram que você é Benoni, que você é alguém que nunca vai dar certo. O Senhor está dizendo: eu te tiro dessa força nessa noite e pego você com a força do Pai e digo: você é Benjamim, é filho da promessa.
você é filho da promessa. Essa força de Raquel, que tentou aprisionar Ben-Oni, teve que morrer, para que Jacó, o pai, dissesse: não, eu escrevo para você uma nova história. E eu quero declarar nessa noite: a força de Raquel morre na sua vida hoje. A força das palavras que você ouviu na sua infância morre hoje, porque o pai te diz: você não é aquilo que disseram, você é aquilo que eu disse ao teu respeito. Você é meu filho, é filho da promessa. Ei, filho, continua olhando para os pardais, filho. Continua olhando para as aves do céu. Em nome de Jesus. O Senhor te diz nessa noite: você é meu Benjamim. Receba a força do meu braço, filho. Receba a força que como pai eu te lanço para fora. Receba a força que como pai eu te habilito a conquistar. Receba hoje, filha, a força do meu braço, que hoje eu te habilito a dominar, a governar. Se você ainda talvez está nessa força de Raquel, envolvido ainda por emoções, sentimentos que ficam o tempo todo te acusando, dizendo: você não é. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. É o primeiro convite. Vem correndo, vem, eu já estou aqui na frente já. Eu quero liberar sobre sua vida a unção de Benjamim. Oh, eu quero declarar que você é filho da promessa. Em nome de Jesus, os ciclos que não foram para frente, em nome de Jesus, hoje o Senhor está quebrando os ciclos. Ciclos de divórcio estão sendo quebrados. Ciclos de morte espiritual, de morte financeira, em nome de Jesus, ciclos de rejeição.